coisa é aquele que absorve e procura entender todas as coisas. Aquele que é forte é aquele que domina as suas emoções. Amém? Então nós precisamos saber que nós precisamos aprender a vida um com os outros. E saber que aquilo que acontece ao outro pode acontecer conosco, porque nós temos sempre oposição nas nossas vidas. Toda vez que nós escolhemos e decidimos um lado, amar a Jesus sobre todas as coisas, segui-lo e fazer a obra que fomos chamados. Eu e você fomos chamados a fazer uma obra, boas obras para Ele. Nós sempre vamos encontrar oposição, compreende? E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de um velho inimigo. Desde que nós fomos gerados por Jesus no ventre das nossas mães, o inimigo já se levantou contra nós. Mas nós vivemos por fé e não por pânico. Eu vou mudar um pouquinho a palavra aqui. Nós vivemos por fé, não pelas circunstâncias, mas não por pânico. Porque o inimigo sempre quer tocar o terror nas nossas vidas e dizer que Satanás tem muito poder. Não, ele não é mais poderoso que o nosso Senhor. Então, nós decidimos crer e não retroceder. E foi isso que essa história maravilhosa que eu queria contar para vocês hoje, rapidamente, para que você saiba que você vai se identificar completamente com Neemias, capítulo 6. Neemias. Então nós temos um velho inimigo de roupa nova. Não é o conjunto, é roupa nova, roupagem. Ok? Então eu vou ler e eu queria que você prestasse muita atenção nessa leitura, porque você vai, como eu disse, se identificar com a pessoa de Neemias, tenho certeza. Então, Neemias 6, a partir do verso 1, primeiro, está dizendo assim: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos, veja só, ele está dizendo, o restante dos nossos inimigos, que tinham mais, descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restava brechas. Diga, não restava brechas. Embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então faltavam as portas, ok? Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono, sabendo que eles planejavam me fazer mal. Neemias tinha plena consciência da intenção do coração do inimigo. A voz do inimigo mudou, a estratégia do inimigo mudou. Eles pediram que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono, bem longe, bem distante, sabendo que eles planejavam me fazer mal. Respondi com a seguinte mensagem. Olha a mensagem que Neemias respondeu, talvez você possa pegar para você. Estou envolvido com uma obra muito importante. Toda vez que o inimigo te pedir para sentar, para conversar com ele, dá assunto não. Dá assunto com ele não, né, mineira? Dá assunto com ele não. Diga, ó, eu estou envolvido com uma obra muito importante. Amém, glória a Deus. Não posso ir. Glória a Deus. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Agora veja, diz assim o verso 4. 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. E cada vez que o inimigo veio com a mesma mensagem, eu respondi da mesma forma. Glória a Deus. Na 5ª vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta. Outra estratégia. Que dizia:
há um boato, ouvi dizer, estão falando, estão dizendo, que entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma. Traz um testemunho ali, ó. Gesem confirma que vocês e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, ele ainda reafirma, olha, de acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Intimidação, acusação, mentira, boato. Para tocar o terror. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém. Está correndo uma notícia aí sobre você, meu amigo? Ó, que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Você está querendo se exaltar? Você está se achando, Neemias? Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que você venha conversar comigo. Percebe as táticas do inimigo para que Neemias sentasse à mesa com eles? Percebe as táticas do inimigo insistente na sua vida? Ele não desiste de te perturbar, não é verdade? Ele não cansa de te perturbar, amém? Mas, veja só, Neemias sábio. Eu lhe respondi, nada do que você disse é verdade. Bem não. É tudo invenção sua. Eita, Neemias. Corajoso, firme, posicionado. Quem é posicionado aqui? Amém? Firmeza, né? Esse glória a Deus está firme, né? Então diga assim, nada do que você diz é verdade, Satanás, esses boatos aí, tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar. Imaginavam que iríamos irromper a obra. Que era isso que Satanás queria. Que eles paralisassem a obra na sua vida. O chamado que Deus tem sobre a sua vida, a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Satanás quer te paralisar, de que você continue. Mas, veja só, o que fez Neemias? Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Ele continue, com mais força, com mais motivação, com mais coragem, com mais alegria, com mais fé. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Semaías era um profeta. Eu, porém, respondi, mais uma vez, Neemias, alguém de minha posição deve fugir do perigo? Vem cá, olha para mim. Você acha que eu vou acreditar numa intimidação dessa? Eu estou parafraseando aqui. E alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Pega essas respostas do Neemias. Depois você pega esse texto e lê na sua casa. Pega essas respostas e depois você toma para você essas respostas quando o inimigo vier te intimidar. E diga, olha, alguém como eu precisa entrar no templo para salvar minha vida já é salva. Não farei isso. Estou parafraseando mais uma vez. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado, Semaías foi contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Neemias discerniu que Semaías tinha sido contratado pelo inimigo e que estava usando da sua posição de profeta para enganá-lo. Ele estava se colocando como um falso profeta dentro
do povo judeu. Como que ele discerniu? Vamos ver isso? Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Tudo que o inimigo quer é te fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus. Aí Neemias ora a Deus. Lembra-te, ó meu Deus. Você deve fazer isso. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. E lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Tiveram muitos profetas que tentaram intimidar Neemias, não foi um só. Falsos profetas, tanto na casa de Deus, quanto fora da casa de Deus. Satanás, ele é tão astuto que ele levanta inimigos dentro do seu povo, da sua família cristã, na sua casa, família, quanto fora, inimigos externos e internos. É assim. E sabe, querido, a voz sedutora da serpente, ela é muito mais sedutora do que o rugido do leão. Porque quando Satanás ele se apresenta, vou te matar, é claro, né? Você reconhece um inimigo claramente quando ele vem com um ataque violento, quando ele vem com violência, com brutalidade, você reconhece, você se posiciona. Mas quando vem uma voz doce, manipuladora da serpente, ela pode nos seduzir. Por isso, quando você passar perto de uma serpente, não dá assunto, não senta não para conversar. Deixa ela ir embora, ok? Deixa ela passar para lá, não é verdade? Porque o diabo é muito mais perigoso quando ele senta com você na sua mesa, quando ele convive com você, quando ele tem intimidade com você. Compreende, gente? Compreende? Então, nós estamos aqui num período em que os muros já tinham sido levantados, não havia mais brechas, faltavam as portas, eles viviam num domínio, num governo dos Medo-Persas, eles foram libertos da Babilônia, então eles enfrentaram vários inimigos ali, políticos, sociais, culturais, como Sanbalate e Tobias, que queriam governar ali, dominar o comércio daquele lugar. Então ele encontrou inimigos que não queriam que fosse levantado o templo, porque eles não entendiam o que o templo significava, compreende? O significado espiritual e social da sociedade dos hebreus, dos judeus, eles não entendiam. Então eles achavam que era uma ameaça. E Satanás usa essas pessoas, justamente que se sentiram ameaçadas, que não tinham Deus, para combatê-los. Sambalate, Tobias e Gesem. E toda vez que você é chamado para fazer uma obra de Deus, para orar por uma pessoa, você vai encontrar oposição. Você vai encontrar críticas. Você vai encontrar mentiras, você vai encontrar intimidação. Não espere que as pessoas vão falar, puxa, que legal, você está fazendo a obra de Deus, você é uma pessoa de Deus, que legal, você é cristão, que legal, você fala glória a Deus, que legal que você fala amém, que legal que você está sempre adorando a Deus, louvando a Deus. Não, as pessoas não vão fazer isso, as pessoas vão te criticar, vão te descredibilizar, vão te diminuir. Mas aquilo que o Senhor Jesus chamou para você fazer, faça. Porque nós não fomos chamados simplesmente para ficar discutindo com as pessoas, nós somos chamados para fazer a obra. Não para dar ouvidos a críticas. Nós somos chamados para ir, o ide do Senhor. E é Ele que batalha as nossas batalhas. Ok? Nós vamos enfrentar tempestades, vamos enfrentar dificuldades, mas Ele está conosco no barco. Ele está na nossa vida, Ele está na nossa casa, Ele vai à frente. Então, esses homens todos foram colocados por oposição. Desde lá do início do livro de Neemias 2, capítulo 2, verso 10, diz assim:
Mas quando Sambalate, o horonita, quer dizer, proveniente de Bet-Horon, e Tobias, o oficial amonita, ou seja, governador de Amon, souberam de minha chegada, ficaram irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. No mesmo capítulo 2, 19 diz, mas quando Sambalate, o horonita, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, que ele era influente em Judá, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. O Império Persa dominava. E quem era o rei que enviou Neemias? Artaxerxes. Então Neemias ele estava muito tranquilo, porque o próprio rei persa o enviou. Mas Sambalate, Tobias e Gesem não sabiam, mas sentiram-se ameaçados para o comércio daquele lugar, para o domínio daquele lugar, de governarem aquele lugar politicamente, comercialmente, financeiramente, posição que eles queriam. Então eles não queriam que os judeus crescessem ali. Compreendem isso? Então desde o início do muro, eles estavam perseguindo os dois. Eles empreenderam Neemias. Os três, né? Na verdade, os três perseguiam Neemias. Até aí, tudo bem. Você vê pessoas que não são cristãs estão perseguindo a gente. Você fala, ok, são pessoas do mundo, estão nos perseguindo. É normal. Mas depois você encontrar pessoas dentro da família cristã, é muito difícil. Mas estou dizendo que nós, dentro da nossa família cristã, vamos encontrar pessoas que vão nos opor. Falsos profetas. Ok? Veja no capítulo 4, verso 1. Sambalate, lá atrás, antes desse episódio. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. No verso 11 do mesmo capítulo, enquanto isso nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Entende o que o inimigo pensa sobre você? O que eles estão fazendo, esses crentes? Por que eles estão orando? Por que eles louvam tanto? Por que eles se vestem assim? Por que eles falam assim? Quem eles pensam que são? Eles vão em algum lugar? Eles pensam que vão conseguir o milagre deles? Eles pensam que vão dominar o mundo? Então nós temos zombaria sobre nós temos desprezo, nós temos intimidação. Aqui não vai falar, não, aqui não pode falar de Jesus, aqui não pode falar de nada de Bíblia. Nós temos sempre essa intimidação do inimigo de não nos aceitar no mundo, de não sermos inclusos nesse mundo. Ok? Mas o tempo todo, de toda essa intimidação, escarneceram, humilharam, planejaram matar, zombaram, levantaram boatos. Quem já passou por isso? Quem se identifica? Já levantaram boatos sobre a sua vida, já levantaram mentiras sobre a sua vida, já levantaram coisas que não são verdadeiras sobre você, sobre as intenções da sua vida. E é isso que, dessa forma, que o inimigo trabalha, é essa tática dele. Mas eles tentaram fazer isso. Bom, como não adiantou a gente zombar, fazer boato e criticar, vamos pedir para sentar na mesa. Vamos nos aliançar a eles, né? Não tem aquele ditado? Se você não pode contra o seu inimigo, junte-se a ele. Então lembra, gente, o inimigo,
ele não vai cansar. A proposta dele, quando ele muda de tática, é justamente te cansar. Manipular pelo seu cansaço. Manipular trazendo desânimo para você. Lembra que o diabo não atacou Jesus no início que ele estava nos seus 40 dias de jejum, quando ele sai do seu batismo e vai resistir ao diabo no deserto, jejuando 40 dias. O diabo não o ataca no início. O diabo o ataca nos últimos dias, quando Jesus está exausto. Você não tem fome? Você não é filho de Deus? Transforma as pedras em pão. Jesus estava com muita fome. Jesus estava exausto. E o inimigo veio doce. Poxa, você não é filho de Deus? Você não pode. Transforma. Mas Jesus resistiu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós precisamos estar muito firme como Neemias esteve para saber e discernir o que estão dizendo para nós na hora do nosso cansaço, que vem com críticas, que vem com desprezo, que vem com palavras contrárias, que vem com mentiras, com intrigas, faz intrigas entre você e várias pessoas, traz divisão entre vocês e várias pessoas, traz humilhação sobre a sua vida, a tática que ele mais usa é difamar você, é levantar calúnias contra você, é trazer intrigas aonde você trabalha, aonde você está fazendo a obra, para te descredibilizar. Concorda? Alguém se identifica ou sou eu? Ok. Eles tentaram de tudo, nesse tempo todo de Neemias, não deu certo, então vamos chamá-lo para sentar conosco. E justamente os inimigos da nossa vida, que são muitos, quando eles veem que eles não conseguem, qual é a estratégia deles? Eles se juntam. Eles se juntam. Quando Jesus estava fazendo a obra, juntou-se fariseus, os saduceus, os escribas, os romanos, o próprio povo de Deus se juntou contra ele. Todos se juntaram. Crucificam, crucificam, crucificam. Então eu repito a frase: o diabo é mais sedutor na voz da serpente do que no rugido do leão. Quando ele não consegue, crucifica, ele vem com outra roupa, ele vem com outra sedução e tenta sentar com você e ser seu amigo e se mostrar de uma outra forma, de uma outra máscara, uma outra roupagem de ser amigo. A intenção é a mesma, te destruir, mas de uma roupa nova. Ok? Quando eles falaram, né, vamos nos encontrar em outro lugar, qual é a tática que ele estava falando? Para que Neemias saísse de um lugar de proteção, saísse do templo, saísse da presença de Deus, saísse do povo, ficasse num lugar completamente sem proteção, sozinho, fora da proteção. É isso que o inimigo quer, tirar você da igreja, tirar dos amigos de Cristo, tirar da sua família cristã, tirar das suas orações, tirar você do seu propósito, tirar quando a gente vai na célula, tirar quando a gente vai no monte, tirar quando a gente faz algum evento juntos, afastar você completamente do povo de Deus, da presença de Deus, daquilo que te leva para Deus. E é isso que eles estavam tentando. E te descredibilizar. Lembra de uma passagem em 1 Samuel 17, quando os filisteus estavam ali com Golias? O pai, Jessé, diz para Davi, Davi, leva comida para os seus irmãos, porque eles estão ali numa batalha. Aí Davi chega lá e diz, nossa, quem é esse incircunciso? Eliabe, seu próprio irmão mais velho, diz assim, ei, o que você está fazendo aqui, Davi? Com que você deixou lá as suas poucas ovelhas lá no pasto? Tipo assim, suas poucas ovelhas.
O que você está cheirando aqui, Davi? Aqui não é o seu lugar, não. Ele intimida Davi, dizendo, olha, volta lá para as suas ovelhas. Esse não é o seu lugar. Mas Davi foi chamado para uma obra, ele continuou. Depois aí ele foi lá para Saul e disse, olha, eu posso lutar contra esse incircunciso. Saul disse também, outro intimidador. Não, você é muito pequeno, você é muito jovem, você não tem condição de lutar contra esse homem. Mas a obra que Deus chamou para mim e para você fazer, é Ele que te abençoa, é Ele que te capacita, é Ele que te envia, é Ele que te dá vitória, é Ele que batalha por você. Então vá e faça. Não para conversar com a serpente, não para ouvir as críticas, não para ouvir as palavras de desânimo, de dizer para você não vai dar certo. Não ouça essas palavras de críticas e de desânimo. Vá e faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Não retroceda, não desista, porque é Ele que vai à frente. Se Ele te impulsionou, se Ele te chamou, é Ele que vai te dar a vitória. Foi assim com Davi, foi assim com Neemias. Neemias orou, discerniu que o Senhor o enviou, o rei o enviou, e ele foi. Então aqui Neemias está o tempo todo ligado no discernimento do que estão dizendo, do que estão criticando, do que estão falando, e ele está respondendo o tempo todo, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Porque eu sei em quem eu creio, eu sei quem me enviou e eu sei quem me dá a vitória. Ok? Então, se a gente parar para ouvir, quantas vezes a gente para ouvir alguém, para discutir a obra, se ela é válida, se não é válida, se é de Deus, se não é de Deus, se pode, se não pode. Aí você tenta se justificar porque você está fazendo a obra para sua família. Não, estou fazendo a obra porque isso, porque aquilo. Aí você quer entender que Deus está falando e você quer entender o que as pessoas estão falando, e aí você vai dar satisfação, você para conversar com todo mundo que está querendo dizer para você não fazer a obra, que isso é loucura, que você ficou trelelé da cabeça, que você não está muito bem, que você está radical, que fizeram lavagem cerebral, e aí você vai discutir, você vai dar satisfação e você vai desviar do foco. E é isso que o inimigo quer, que você fique discutindo, que você fique perdendo tempo com a serpente, conversando com a serpente, sentando na mesa para discutir a religião, discutir a política, discutir comentário na internet, horas discutindo e lendo comentário na internet. Você sai do foco. Horas conversando com quem não entende a palavra de Deus e você vai querer que a pessoa entenda a palavra de Deus e você vai querer que convença a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Você não precisa ficar discutindo se Jesus existe, não existe, se ele veio, se ele não veio, se ele morreu, se ele não ressuscitou. É o Espírito Santo, você apenas tem que pregar. O Evangelho é simples, a obra de Deus é simples. Amém? Amém. E Deus te chamou para fazer o ID de forma simples. Diga em quem você crê e continue trabalhando, continue com seu caráter íntegro. Como Neemias, ele fez a obra e não deu ouvidos, não deu assunto para críticas e discussões, ele continuou e ele foi vencedor. Alguém se identifica? Ou sou eu? Você está aí, irmão? Amém. Amém. Já a gente vai para a praia, vai comer? Não vai para a praia coisa nenhuma, vai lá para a nossa atividade, amém? Em Marcos 9,16 diz assim, os discípulos de Jesus não puderam expulsar os demônios de um menino, porque eles estavam discutindo com os escribas. Olha só, quando Jesus, Pedro, Tiago e João descem do monte e encontram uma multidão, algo errado. Os escribas estão reunidos em volta dos discípulos, discutindo com eles. Estavam o quê, queridos? Discutindo com eles. As pessoas ficaram animadas de ver Jesus e correm para cumprimentá-lo. O que ele faz? A pergunta. Sobre o que vocês estão discutindo com eles? Jesus disse, tem um menino para vocês expulsar o demônio.
Por que vocês não conseguiram expulsar o demônio do menino? Porque vocês saíram do foco, vocês estão discutindo com os escribas. Os escribas que estão tentando desviar você do foco. Por que você dá assunto para isso? Não perca tempo nessas discussões, nessas vãs discussões, que não te levam a nada. E você discute com um familiar seu, você discute com um amigo seu, perde a amizade. E não é por aí. Discutir a obra não é foco. Deus nos chamou para fazer a obra. Amém? E aí a outra estratégia é cansar, né? No verso 4 diz, 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. Lembra de Sansão e Dalila? Todo dia Dalila falava, me conta o seu segredo. Não. Aí passava outro dia, me conta o seu segredo. Não. Até, como é que fala, bate lá? Tanto bate que fura. Aí a Dalila conseguiu cansar o Sansão. E Sansão, exausto, falou, olha, é o meu cabelo. Entregou. Cansou. É isso que o inimigo vai fazer, que você cansa. Aí você fala assim, desisto, vou entregar. Amém, irmã? Amém. O inimigo quer que você entregue a obra. Amém? E você várias vezes disse, vou entregar. Não aguento mais, pastora Aleixo. Acho que eu vou entregar. Vou embora lá para os Alpes. Eu vou entregar isso aqui. Estou cansado, não aguento mais. Acho que Jesus não está vendo. Eu estou tentando. Vou desistir. Vocês estão rindo, né? Aí vem alguém com outra estratégia. A carta aberta. Aí o inimigo já... Bom, agora não deu certo, né? Cansar. Neemias não desistiu. Agora vou com a carta aberta, assim, ó. Estão falando, estão dizendo, estão comentando. Me contaram, me falaram que você tem uma motivação de ser rei. Então diz assim, há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você e os judeus planejam se rebelar, por isso estão reconstruindo o muro. E de acordo com esses relatos, você planeja se tornar rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Tudo isso chega a nós com uma intimidação. Olha, estão dizendo que você não presta. Estão dizendo que você fez isso de errado. E ó, tem testemunha. Tem testemunha, porque o Gesem está falando que ele confirma. Tem testemunha que você falou mal da ciclana. Falou mal do ciclano. E eu vou contar para ele que você está falando mal do outro lá. Ok? Eu vou dizer. E aí você, ó, acho melhor você sentar comigo lá e a gente sentar para conversar. Vamos fazer um diálogo. Isso ocorre muito no meio o que, igreja? No meio político. Sentar à mesa para fazer acordos ilegais, ilícitos. E os inimigos se juntam para sentar na mesa, para fazer intimidações, porque se você não ceder, eu vou contar que você roubou, eu vou contar que você fez isso de errado, que você mandou matar, que você mandou assassinar, que você mandou aquilo. Ok? Aí, como Neemias não tinha pecado, não tinha nada que o desabonasse, ele não se preocupou. Porque ele foi mandado pelo rei. Então, quando você está com a ficha limpa com Jesus, você não se preocupa. Pode dizer,
Ah, pastora, eu vou falar isso lá em São Paulo de você, que você fez isso, que você fez daquilo. Pode ir lá falar. Glória a Deus. Durmo, como, bebo, danço na presença do rei. Por quê? Porque não tenho preocupação, ok? A mesma coisa Neemias, não se preocupam, eu não vou acreditar nisso que vocês estão dizendo, boatos, intimidações, mentiras, calúnias sobre a minha vida, porque isso não procede, então isso não vai a lugar nenhum, essa fofoca, que é na verdade uma fofoca, vai morrer, ok? Essa invenção vai morrer, porque não tem raiz verdadeira. Amém, igreja? Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Vocês descansam em Deus? Vocês descansam que o seu caráter vai se sobrepor a qualquer outro boato e mentira a seu respeito? Daquilo que você tem feito, você tem certeza que você tem andado diante de Deus corretamente? Então não há o que se preocupar com a intimidação. Mas depois que ele foi lá visitar o profeta, sabe aquele profeta assim que você fala assim, sabe aquele que sabe os versículos decorados, a palavra decorada, a Bíblia decorada, que vem com a roupa certa, que fala tudo certinho. Você fala, aí tem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe? Só que não. Às vezes não. Às vezes tem aparência de profeta, mas não é profeta. Às vezes a pessoa tem aparência de gente, mas não é gente, é serpente. Amém? Vocês estão aí? E ele diz assim no verso 12 do capítulo 6: percebi que Deus não tinha falado com Semaías, ele discerniu, mas que ele havia sido contratado por Sambalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Como que você identifica que um profeta não está falando uma profecia verdadeira de Deus sobre a sua vida? Porque não testifica com a palavra. Não testifica com a palavra de Deus a profecia. Essa profecia aqui, olha, vamos para o templo porque vão te matar hoje. Deus não trabalha dessa forma. Amém? Não testifica a palavra, não testifica o caráter. Olhe o profeta que está lhe dando a mensagem, olhe a vida dele, olhe as palavras dele no dia a dia, olhe os frutos dele ministeriais. E você vai ver se ele é um homem ou uma mulher de Deus. Não é só porque fala versículo perfeito, porque fala a Bíblia, porque se veste como crente, porque parece como crente, porque fala como crente, que é crente. Ok? Mas aí Neemias ora, lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate, lembra-te da profetisa Noádia, uma outra profetisa, de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Então, os Sambalates e os Tobias da vida e os Gesens da vida estão lá fora. Mas dentro das nossas famílias cristãs estão os Semaías e as Noádias e vários falsos profetas. Essa Noádia representa justamente essa família cristã. Sabe por que a gente é enganado? Porque a família cristã é onde a gente tem intimidade, onde a gente tem proximidade, a gente está sempre junto. Então passa o quê? É confiável. Estou sempre junto com o Fê. Ele é confiável, porque ele é meu amigo, está sempre comigo, é meu amigo. Mas o meu amigo pode se desviar. O meu amigo pode, em algum momento, ser fraco e ser usado do maligno. Então, a nossa parte é discernir o que estão dizendo de nós, sobre nós e conosco. E orar para que o irmão também não caia. E aquele que está de pé, vigie para não cair, porque nós também podemos cair. Então nós também somos fracos. Então por isso que eu disse, o sábio é aquele que aprende em todo momento com qualquer pessoa. Eu posso aprender com qualquer pessoa, não preciso procurar um outro sábio para aprender sabedoria. Tudo eu aprendo com as pessoas. E eu sou forte quando eu domino
a minha força e as minhas emoções, quando eu domino meus pensamentos, para que meus pensamentos não sejam desviados da palavra de Deus. Amém? Porque nós somos o tempo todo atacados para desviarmos e pecarmos, como a Sibeli estava dizendo. Muitas vezes as nossas emoções nos pegam no pé e ela está sempre com a gente, a nossa irmã em Cristo. E ela hoje veio aqui e confessou que as emoções dela a traíram. Traíram a sua consciência e o pensamento. A emoção foi mais à frente do que o pensamento. E o que acontece? A gente peca. Amém? Triste. Mas aquele que está em pé, vigie para que não caia. Diga eu preciso vigiar para não cair. E para amar o próximo como a mim mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Então, Jesus disse assim, em Mateus 24:4, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estamos vivendo esse tempo, ok? Todo falso profeta, ele vai trabalhar de algumas formas. Primeiro, ele vai te iludir com falsas promessas. As Noádias da vida e os Semaías da vida vão trazer confusão dentro da igreja. Vão confundir você com as palavras. Vão trazer dúvida contra a fé e contra Deus. Vão trazer insegurança. Sabe como? Satanás está furioso com você. E você vai ficar inseguro. Justamente para você perder a fé. Ei, o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Não há fúria de Satanás que ele não possa aplacar. E você está em Jesus. E em Jesus estamos com o Pai, que é o Senhor dos Senhores. Não importa se você errou, você pode pedir perdão e recomeçar. Ele é um renovo. Ele traz tudo novo. As misericórdias dele se renovam todos os dias. E todos os dias você obtém o perdão dele. E todos os dias você recomeça de novo. E todos os dias você vence as batalhas. Não há intimidação que possa vencer na sua vida. Não há mentira que possa prevalecer na sua vida. Não deixe Satanás te trazer dúvida e medo. Porque hoje as pessoas estão trabalhando no medo. E nós vivemos por fé, não por circunstâncias. Nós vivemos por fé e não por pânico. A fé faz com que você ande corajoso, firme e forte para não desistir dos seus sonhos, não desistir dos projetos que Deus te deu, não retroceda, não desista, não entrega para Satanás aquilo que ele te deu. As Noádias da vida vai te desencorajar de fazer a obra, dizer que você não sabe nada, e que você é burro, que você não entende a Bíblia, e que você nunca vai entender, e que nunca você vai ser espiritual, e que você não vai poder falar com o Espírito Santo fala só com o pastor, só com o profeta. Mentira. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo dá sabedoria para você. O Espírito Santo fortalece você. O Espírito Santo usa você. As Noádias da vida e os Semaías da vida vão tentar te escravizar e te fazer dependente dele. Só eu sei, só eu tenho a força. Só eu é que vou te saber conduzir. Só eu que tenho intimidade com o Pai. Ó, só eu que falo com ele, direto. Mentira. Todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós. Neemias, um homem, foi colocado como copeiro do rei. Alguém que não daria valor a nada. Um homem, apenas um homem foi colocado no tempo certo, no lugar certo, para mudar completamente a história do povo judeu e reconstruir o templo. Jesus pegou um homem que se achava totalmente analfabeto, sem força, sem poder, sem conhecimento. E este homem foi capacitado de uma tal forma que Deus deu toda a estratégia. E eles levantaram o muro em 52 dias. Uau!
Então nós vamos duvidar da força de Deus, de que Neemias precisava depender de algum profeta? Não! Você não depende de ninguém se você só depende de Jesus Cristo de Nazaré. De Nazaré, o broto, o rebento, o renovo na minha vida e na sua vida. O espírito de sabedoria, o espírito de temor de Deus está sobre mim e sobre você. Amém? Então não desista da obra de Deus, não desista de vir à igreja, não desista de estudar, não desista de orar, não desista de ler, não desista de estar com a gente na família de Cristo, não desista de estar conosco. Não se afaste, porque o inimigo quer que você se afaste para sentar na mesa dos escarnecedores. Amém? Então você conhece um profeta pelo teor da mensagem, e pelos frutos, e pelo caráter. Pela história dele. Veja a história dele. Como é que ele vive. Vá à casa dele e veja como ele vive, como ele fala, como ele come, como ele se veste. Conheça as pessoas intimamente, não apenas daquilo que aparece só no momento de estarmos no altar. Como a Sibeli disse, há temor de estar aqui. Há temor de estar aqui. Não é o título ou posição que define um profeta, mas a sua fidelidade à palavra de Deus. Não é o título, não é a posição, não é o dinheiro, mas é a fidelidade. Amém? O verdadeiro profeta vai te alinhar com a vontade de Deus. O verdadeiro profeta não vai te manipular, ele vai ser certeiro na hora que ele tiver que te exortar. Ok? Ele vai te exortar. Queridos, muitas vezes eu vou ser dura com vocês, mas em amor. Alguns momentos vocês vão querer me puxar os cabelos, me arrancar os cabelos. Mas é por amor. Amém, Vitória? Amém. E os falsos profetas vão tentar te desviar do caminho e te desencorajar. Amém? Portanto, resumindo para terminar, Neemias recorreu à oração. Não parou para conversar com a serpente, não deu assunto com ela, não deu bola, ignorou, entregou para Deus. Amém? Então, a reconstrução do templo aconteceu. O inimigo não venceu. Aquilo que Deus tem na sua vida vai acontecer. O Senhor vai reconstruir todos os muros da sua casa, da sua vida, do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida. Eles vão ser reconstruídos e as portas também. Então não dê assunto para a serpente. Amém? Fique de pé. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos mantenha, Senhor, vigilantes, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós hoje estamos aqui, Senhor, e gratos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e está fazendo. Cada um aqui, Senhor, tem reconstrução de alguma área na vida, seja do trabalho, seja do casamento, seja dos relacionamentos, seja de enfermidade, que a gente precisa de cura. Senhor, agora, cada um aqui, eu te peço que o Senhor venha tocar cada um nesse momento. Que o Senhor venha tocar em cada um aqui nesse momento está falando contigo. Cada um aqui neste momento, Senhor, tem uma reconstrução. Cada um aqui está passando intimidação, mesmo na mente. Senhor, Satanás tem falado que ele não vai vencer, ela não vai vencer, não haverá reconstrução. Isso é uma mentira. Muitos têm passado por boatos, por mentiras, por calúnias. Senhor, Tu és a justiça de cada um aqui agora. Visita a família de cada um. Onde houve uma mentira, um boato, Senhor, vem com a Tua justiça, Senhor. E traga a verdade, Senhor. Porque a verdade é o Senhor que traz. Porque o Senhor conhece o que estão falando nas nossas costas. O Senhor conhece o que estão dizendo, o que estão tramando, Senhor. Mas por isso somente o Senhor pode fazer justiça. De toda divisão o Senhor pode trazer união, Senhor. Oh Pai, de toda contenda, cessa as contendas em nosso meio, cessa as brigas,
Cessa, Senhor, as competições por posição, por títulos, por cargos, por dinheiro, Senhor. Cessa no nosso meio esse tipo de coisa, a vaidade. Caia por terra a vaidade, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra a cegueira espiritual nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Senhor, vem com o teu poder e constrange, Senhor. Constrange as pessoas com o teu amor e convence, Senhor, do pecado. Convence da justiça, Senhor, e converte os teus filhos, converte a nossa casa, converte com amor a nossa casa, os nossos familiares, que haja salvação de vida em nosso meio, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque quando entra a salvação nas nossas casas, nós vivemos milagres, prosperamos em tudo, a enfermidade não permanece nas nossas vidas quando entra a salvação de vida, por isso entra com salvação em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, abençoa cada um aqui. Prospera, Senhor, o trabalho, o chamado em nossas vidas, o chamado ID, de pregarmos, Senhor, de fazermos a tua obra. Prospera porque cada um aqui tem um talento, cada um aqui tem uma sabedoria, cada um aqui está equipado de uma forma que o Senhor equipou, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nos fortalece, que a gente não dê ouvido para a serpente, nos fortalece a fé, nos fortalece a motivação para continuarmos e não desistirmos, sabendo que o Senhor tem coisas maravilhosas lá na frente, e o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. E todos nesse momento, abraça o seu irmão, dê um abraço, dê uma palavra de bênção para cada irmão de você agora. Não vá embora sem dar um abraço no teu irmão, não vá embora sem cumprimentar o teu irmão. Diga, continua, fique forte, permaneça, não desista, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Não desista, continua. Amém.